Você se considera dona de si? Sim, dona de mim e do meu negócio. Eu também. Eu sou a Marina. Eu sou a Maíra, mas não somos uma dupla sertaneja. Nós somos uma dupla de psicólogas. Uma psicóloga e uma estudante de psicologia. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da nossa trajetória, da nossa história, da nossa carreira profissional. Então, para começar, Maíra, como que tu descobriu assim que tu era empreendedora? Quando que isso surgiu na tua vida? Surgiu na minha vida quando eu comecei a trabalhar aqui na Virtude. Eu iniciei aqui então só com um braço direito das gurias, né, ajudando, auxiliando em alguns processos, e isso despertou em mim o interesse de querer mais. Então elas me convidaram para trabalhar junto no negócio e me tornei sócia. Sim, eu já conhecia a Virtude desde o início, eu já era apaixonada pelo que elas faziam. E também eu sou uma pessoa muito apaixonada por aprender, curiosa, e empreender já estava em mim desde o início nesse sentido. Eu sempre gostei de estudar, de conhecer, de saber, e alguns anos atrás da minha vida eu vendia roupas, então essa vontade ela já fazia parte de mim, Marina, lá de trás, antes mesmo da Virtude. E tu, Marina, me conta, como é que começou esse empreender em ti? Começou bem cedo, na verdade, porque quando eu era criança, eu brincava que eu tinha uma empresa e que essa empresa ia ajudar, tipo, salvar o mundo, assim, nada sonhadora. Ia ajudar muitas pessoas, então eu já tinha esse viés de empreender e também social, que sempre me acompanhou. Mas depois essa ideia, ela ficou assim, esquecida por um tempo, eu não pensei mais nisso, até lá na minha adolescência, enfim, eu começar a trabalhar. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, isso voltou. Eu lembro que eu tinha um chefe que dizia assim: você tem que trabalhar como se a empresa fosse sua, fazer as coisas como se a empresa fosse sua. E eu acreditei naquilo e achei aquilo realmente o que fazia sentido, que era uma verdade, incorporei e realmente enquanto funcionária eu agi dessa forma, como se a empresa fosse minha, porque era da onde eu tirava o meu sustento. Então eu sempre me dediquei muito aos meus trabalhos, aos meus empregos. E isso me abriu muitas portas. E aí quando eu fui estudar, me formei, aí sim, quando eu me formei, eu não queria procurar emprego, eu queria procurar clientes. E aí eu achei uma pessoa tão louca quanto eu, que é a irmã dela, que é a nossa outra sócia. E vejam bem, aí começou a Virtude. E aí começou a Virtude. E aí, quando a gente fala em empreender, né, isso é só um resumo aqui, né, de como a gente chegou. Bem pequenininha. De como a gente chegou nisso. Mas é uma jornada, é um caminho que a gente vai percorrendo, cheio de desafios, de descobertas. E eu sempre digo que quando a gente faz uma escolha, a gente tá deixando de escolher outras coisas. Então, toda escolha implica numa perda. Então, Maíra, tu teve que abrir mão de alguma coisa, assim, pra empreender, pra seguir nessa jornada? Sim, e como toda escolha, a gente sempre tem que abrir mão de algumas coisas, mas eu não chamo de perda. Sim, eu tenho 3 filhos, como a maioria das pessoas que me conhecem sabe, e eu tive que abrir mão de ficar com eles. Eu passei por bastante tempo cuidando deles, sim, eu era dona de casa, ficava em casa com eles, e quando foi o momento que eu senti que o empreender, ele me chamava, que eu precisava fazer isso por mim, então eu decidi, né, abrir mão de ficar com os meus filhos em casa. Claro, né, pessoal, eu precisei de terapia, de ajuda, porque a gente sente culpa de não estar todo momento ali com eles, de não fazer o almoço, de não cuidar deles, mas a gente sabe que é muito melhor, hoje eu posso dizer com certeza, que eu abri mão de ter tanto tempo com eles, Marina, mas em troca eu ganho tempo com qualidade. E eu acho que isso vale muito mais. É o que mais conta, na verdade. É o que mais conta, porque hoje eu sou realizada, porque se a gente não tem todas as partes da vida da gente realizada, a gente não está satisfeito. E hoje eu posso dizer que o empreender ele trouxe satisfação para minha vida e sim qualidade para com os meus filhos. Então eu não abri mão. Eu ganhei muitas coisas em prol disso. E tu, Marina, conta pra nós como é que foi, o que tu teve que abrir mão para empreender? Tudo bem. Então, eu
tenho nenhum filho. Mas eu Ainda vejo assim, ainda, né? Mas eu vejo que eu tive que abrir mão, eu acho que principalmente da estabilidade e da segurança que um emprego formal me daria. E eu lembro que muitas pessoas me falavam isso, assim, se tu estivesse trabalhando como funcionária, tu não estaria ganhando mais. E no começo, com certeza, porque eu não ganhava nada, né? Sim. Então eu tive que abrir mão disso, assim, de estabilidade, segurança, e até para conseguir me formar e chegar onde eu cheguei, enfim, eu também tive que abrir mão de tempo, de lazer, porque uma boa época da minha vida eu trabalhei no fim de semana para conseguir, como eu não conseguia trabalhar durante a semana em função da faculdade, eu optei por trabalhar no fim de semana, então eu não tinha tempo para lazer, para vida social, por um bom período da minha vida. Então eu vejo que isso foi uma escolha que eu fiz, que eu abri mão, mas da mesma forma eu não vejo que foi assim um sofrimento, não é um arrependimento, bem pelo contrário, eu vejo que foi um momento, eu sabia que seria passageiro e valeu muito a pena, né? Com certeza é um ganho, né, Marina? Porque nós podemos dizer que é um ganho. E empreender é isso. Às vezes, agora que nós já temos a nossa empresa, nós também temos, às vezes, que abrir mão, né, Marina, de algumas coisas para ler um livro, para conhecer mais, para aprender. Então, empreender é isso. Sempre é desafiador, sempre tendo que... É todo dia resolver um problema. É gostar de um pouquinho, né, de problemas, porque senão a gente não fica nesse caminho. E por que a gente está compartilhando isso com vocês, né? De uma forma muito breve, a gente vai ter um quadro sobre isso, sobre empreendedorismo, principalmente do papel da mulher nessa jornada. E como temos papéis, né? E como temos, né? Vários. Então, se você tiver sugestões, dúvidas, perguntas, se você tiver uma história para compartilhar, né? Manda pra gente, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal, claro. Com certeza, lembre disso. Nos apoie, dê like no vídeo e também compartilhe a sua história com a gente. Ou quem sabe a gente possa fazer um vídeo com você e contar a sua história. Porque a gente acredita muito nisso, né? Eu e a Maíra, nós temos a mesma idade, né? A Maíra é mais velha. Bem pouquinho. Uns meses. E a gente tem histórias ao contrário, assim. Ela primeiro foi mãe, teve... em casa, isso. E depois foi estudar. E eu estudei, me dediquei à vida profissional. E agora estou pensando no lado maternal. E sim, e não tem problema nenhum a gente estudar depois de uma certa idade. Não, é muito legal. Não tem certo ou errado. A gente também tem que aprender a ter menos... ser menos crítica com nós mesmas e ter menos preconceito, né? Porque às vezes a gente fala assim, e aquela mulher não trabalha, ela só fica em casa. Como se fosse fácil ficar em casa, não né? é só ficar em casa, é muito ficar em casa. E da mesma forma, aquela mulher nem fica com os filhos. Ela só trabalha. Então assim, gente, nunca vai estar bom pros outros, nunca vai estar bom pra sociedade, então tem que estar bom pra gente. Tem que estar bom pra gente, com certeza. É isso que mais importa. Buscar a nossa realização. E a gente vai falar bastante sobre isso, a importância disso e como fazer isso. Certo? Acho que é isso, né? Acredito que sim. É um pouquinho da nossa história e vocês acompanhem. Nós vamos contar ainda mais coisinhas sobre nós. Então até a próxima. Até!